tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já sabe qual é o material necessário para esta aula? O seu livro de matemática, o lápis e a borracha. Então, organize o seu material, aponte bem o seu lápis, porque na aula de hoje eu vou resolver junto com vocês a questão. E depois eu vou conversar um pouco mais sobre essa questão que nós vamos resolver. Por isso é importante que você faça anotações no seu livro. Então, vamos começar pegando o livro de matemática. Você vai abrir ele na página 84 e 85. Nós vamos resolver aí a questão de número 1 e eu também vou explicar como você deve resolver a questão de número 2. Então, acompanhe junto comigo. Vamos lá? Pessoal, abre o seu livro agora na página 84 e 85. Nós vamos resolver aqui a questão de número 1 e depois eu vou explicar como vocês devem resolver a questão de número 2, tá? Então, perceba aqui nessas páginas, nós vamos aprender como compreender informações. Então, essa atividade vai falar sobre como agrupar dados de uma pesquisa em uma tabela. Então, nós vamos fazer a leitura da questão para poder resolver. Vamos lá? Na questão de número 1, ele diz assim: Valmir realizou uma pesquisa com os clientes sobre preferências de livros. Observe as anotações que ele fez. Então, ele fez aqui essas anotações. Depois de analisar os dados, Valmir contou a quantidade de pessoas que prefere cada gênero de livro e organizou as informações em uma tabela. Complete-a e depois responda às questões. Então, turma, agora nós vamos completar as informações aqui da tabela. Veja que essa tabela tem como título Pesquisa sobre preferências de gênero. Aqui nós temos os gêneros, que são os livros, tá? Nós temos livros de quadrinhos, livros de romance, livros de autoajuda e livros de ficção científica. E aqui nós vamos colocar a quantidade, tá? Quantas pessoas preferem esse gênero de livro? E depois vamos resolver aqui as questões, tá? Então, vamos lá. Observe aqui que aqui nós temos o gênero quadrinhos. Quantas pessoas preferem quadrinhos, turma? Para saber essa informação, basta vir aqui nas anotações de Valmir e encontrar a quantidade de pessoas que preferem esse tipo de gênero. Então, veja que quadrinhos está aqui e foi marcado aqui Daniel gosta desse gênero, Hélio e também Rodrigo. Então, 3 pessoas nessa anotação. E na outra anotação, temos a Mauri e Renato. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, 5 pessoas preferem esse gênero. Agora, vamos pegar a informação de romance. Observe que aqui, romance, nós temos que Júlio gosta de romance, Maria e também Tânia. Então, 3 pessoas. Nessa outra anotação, nós podemos perceber que Saulo gosta de romance, Jaqueline e Sabrina. Então, 3 pessoas. 3 mais 3 é igual a 6. Então, 6 pessoas gostam desse gênero. Vamos agora encontrar a informação de autoajuda. Então, aqui na primeira anotação, autoajuda, Marcel gosta, William e Gabriela. Então, 3 pessoas. Nessa outra anotação, Carlos, não é isso? Carlos e também Priscila. Então, 3 mais 2 é igual a 5, tá? Então, 5 pessoas gostam de livros de autoajuda. E para finalizar as informações da tabela de Valmir, nós vamos encontrar a quantidade de pessoas que gostam de ficção científica. Ficção científica na anotação está aqui. Nós podemos perceber que Fabíola gosta desse gênero. Então, uma pessoa. Na outra anotação, Karina, tá? Ó, Karina também gosta, 2 pessoas. Otávio, 3. E Isabel, 4. Então, 4 pessoas gostam de ficção científica. E nós acabamos de preencher a nossa tabelinha.
Aí ele pergunta, para saber quantas pessoas preferem cada gênero, é mais fácil consultar as anotações de Valmir ou a tabela? Turma, o que você acha? É mais fácil você consultar aqui as anotações ou a tabela? O que é mais prático? O que é mais rápido? Você vai escrever aqui, tá? Vai colocar a sua opinião. Veja que essa é uma resposta pessoal, é você que decide. A letra B também é uma resposta pessoal, é você que vai decidir, tá? Turma, agora eu quero que vocês observem bem a questão 2. Eu vou explicar como vocês devem resolver. Então, veja que na questão 2 ele está pedindo. Agora, faça você uma pesquisa. Escolha 5 colegas de classe e 5 pessoas de sua família. Pergunte a eles quantos livros eles já leram e anote o resultado no espaço a seguir. Veja que as tabelinhas já têm título, quantos livros meus colegas já leram e quantos livros meus familiares já leram. Então, você vai agora fazer essa pesquisa. Você pode fazer como o Valmir, né? Fazer uma anotação e depois transferir as informações para a tabelinha. Depois, organize as informações preenchidas na tabela acima em um gráfico de colunas, completando o esquema a seguir. Então, o primeiro passo é fazer a pesquisa. Depois, preencher essas tabelinhas. E depois que você preencher a tabelinha, você vai preencher as informações aqui das tabelas no gráfico, tá? Então, você vai montar aqui esse gráfico. Quando você terminar, turma, de fazer a pesquisa, de preencher as tabelinhas, vocês vêm aqui no gráfico e vai preencher as informações. Das pessoas que você pesquisou, apenas 2 pessoas leu um livro. Então, você vem e pinta 2 quadrinhos. 1, 2, tá? 6 pessoas leram 2 livros. Então, você vai pintar até chegar ao número 6, tá? Então, você vai preencher aqui o gráfico e depois resolver as questões. Combinado, turma? Eu espero que vocês tenham entendido a atividade do dia. Turma, agora que você já fez todas as anotações no seu livro sobre a questão de número 1, veja que ao resolver essa questão aí do seu livro de matemática, a questão de número 1, nós aprendemos mais um pouquinho como compreender informações presentes em tabela. Então, nós organizamos esses dados, essas anotações de Valmir, e começamos a compreender como funciona aí uma tabelinha, tá? Agora, eu quero que vocês entendam que as informações presentes em uma tabela, nós podemos transferir elas para um gráfico. Então, eu vou mostrar para vocês como eu montei um gráfico com essas informações aí da pesquisa que Valmir realizou. Então, vamos lá? Turma, veja que com os dados da pesquisa de Valmir, eu consegui montar um gráfico. Observe que, assim como na tabela, os gráficos, eles também possuem títulos. E o título desse gráfico é Pesquisa sobre Preferência de Gênero. É o mesmo título da tabela de Valmir, tá? Veja que Valmir fez uma pesquisa para saber qual livro, qual gênero literário as pessoas preferiam mais. E ao fazer essa pesquisa, ele organizou esses dados em uma tabela. E agora, eu peguei os dados dessa tabela e montei esse gráfico. Observe que aqui ao lado nós temos a quantidade de pessoas que preferem esse tipo de gênero. E aqui nós temos os gêneros: quadrinhos, romance, autoajuda e ficção científica. Observe aí na tabela do seu livro. Veja quantas pessoas preferem o gênero quadrinhos. Isso mesmo, 5 pessoas. Agora, veja essa informação aqui no gráfico. Olha só, quadrinhos está aqui. E a quantidade de pessoas é 5. Veja que a coluna, ela chega até o número 5. Por quê? Porque 5 pessoas preferem esse tipo de gênero. Agora, vamos para a tabela, aí no seu livro. Olhe para o seu livro. Veja quantas pessoas preferem romance. 6. No gráfico, essa informação é a mesma. Veja, romance
E a coluna, ela vai chegar até o número 6. Por quê? Porque 6 pessoas gostam desse gênero. A mesma coisa com a autoajuda, que na tabela a informação é que são 5 pessoas que preferem esse gênero. Então, aqui no gráfico também, 5 pessoas preferem esse gênero. E em ficção científica, nós vimos na tabela que é 4 pessoas. 4 pessoas preferem esse gênero. E aqui no gráfico tem essa mesma informação. Veja que a coluna, ela chega até o número 4, porque 4 pessoas preferem esse gênero. Então, nós podemos fazer a leitura desses dados e montar também esses dados em um gráfico. Você consegue perceber isso? Turma, uma informação importante sobre o gráfico. Eles possuem a fonte, tá? Se você observar na questão 2, ele vai pedir para você colocar uma fonte aí na sua pesquisa. E qual seria essa fonte? Que informação eu coloco aí? Você pode colocar que os dados, ele foi pesquisado por você, assim como na tabela de Valmir. Veja que tem aí, dizendo bem assim, dados obtidos por Valmir. E na fonte, você precisa também colocar uma data. Então, a data da sua pesquisa foi quando? Você coloca essa data. Então, você coloca dados coletados, coloca o seu nome e coloca a data, tá? Porque a fonte, ela é muito importante nos gráficos. Ok, turminha? E aí, pessoal, vocês conseguiram compreender como fazer a leitura das informações presentes em tabelas e também em gráficos? Eu espero que vocês tenham entendido muito bem esse assunto. Turma, essa foi a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de resolvê-la junto comigo. Lembrando que quando acabar a aula, você deve resolver a questão de número 2. Você vai realizar uma pesquisa, depois vai colocar as informações nas tabelas e, para finalizar, você vai pegar essas informações que você colocou na tabela e montar o gráfico, tá? Então, resolva aí a sua atividade, deixe bem bonitinha, faça bem caprichado e depois envie para a sua professora. A nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula. Tchau e até a próxima!